Augusto Quintana tinha 47 anos e era dono de um dos maiores grupos imobiliários de São Paulo. Havia construído um império, pisando em quem fosse necessário. Não tinha escrúpulos em demitir funcionários, arruinar concorrentes ou tratar pessoas pobres como invisíveis. Para Augusto, o mundo se dividia entre quem tinha dinheiro e quem não merecia sua atenção. Helena, sua esposa de 43 anos, era completamente diferente. Bondosa, voluntária em instituições de caridade, ela vivia aprisionada em um casamento onde tinha tudo materialmente, mas nada emocionalmente. Assistia o marido humilhar empregados e desprezar pedintes, e cada vez que isso acontecia, um pedaço dela morria por dentro. Isaac era o filho único do casal. Aos 7 anos, usava cadeira de rodas desde um acidente 3 anos antes. Augusto dirigia naquele dia falando ao celular sobre negócios. O impacto foi devastador. Augusto saiu com arranhões. Isaac perdeu os movimentos das pernas. Augusto nunca pediu desculpas, apenas contratou os melhores especialistas e comprou a cadeira de rodas mais cara. Isaac carregava essa dor em silêncio, mas havia herdado o coração bondoso da mãe. Davi tinha 9 anos e as ruas de São Paulo eram seu único lar depois que a mãe morreu. Era um menino negro, magro demais, com olhos que guardavam mais tristeza do que qualquer criança deveria conhecer. Passava os dias nos semáforos pedindo esmolas, dormia embaixo de viadutos e dividia o pouco que conseguia com outros moradores de rua. Apesar de tudo, Davi tinha uma fé profunda que a mãe havia plantado em seu coração. Toda noite, antes de dormir sobre papelões, ele agradecia a Deus, e essa fé era o que o mantinha vivo. A vida nas ruas havia ensinado Davi coisas que nenhuma escola poderia ensinar. Ele sabia onde encontrar comida no final do dia, quando as padarias descartavam os pães que não venderam. Conhecia os lugares mais seguros para dormir, longe de onde a violência era maior. Ajudava outros moradores de rua mais velhos e doentes, compartilhando cobertores quando o frio apertava, avisando sobre operações da prefeitura que recolhiam pertences. Os outros o chamavam de Menino da Luz por causa da bondade que emanava dele. Davi nunca roubou, nunca se envolveu com drogas, nunca perdeu a esperança de que dias melhores viriam. Sua mãe havia lhe dito antes de morrer que Deus tinha um plano especial para ele. E Davi acreditava nisso com cada fibra do seu ser, mesmo quando a realidade parecia provar o contrário. Então, Isaac começou a passar mal. Depois de exames, o diagnóstico chegou como uma sentença de morte. Isaac tinha uma doença cardíaca degenerativa extremamente rara. Seu coração estava se deteriorando de forma irreversível. O cardiologista foi direto. Isaac tinha no máximo 3 dias de vida. Não havia cirurgia, medicamento ou transplante que funcionasse. Pela primeira vez, Augusto descobriu que seu dinheiro tinha limites. Ofereceu milhões para qualquer médico que tentasse algo experimental. Todos chegaram à mesma conclusão. Não havia nada a fazer. Augusto sentiu uma fúria impotente. Helena se desmoronou, ficando ao lado de Isaac no hospital, segurando sua mão e rezando desesperadamente. A notícia se espalhou rapidamente entre os funcionários da empresa de Augusto. Muitos sentiram pena genuína de Isaac, que sempre foi gentil com todos, diferente do pai. Outros, porém, viam nisso uma espécie de justiça cósmica, uma forma do universo cobrar de Augusto por todas as maldades que havia cometido. Executivos que ele havia humilhado, secretárias que ele havia feito chorar, famílias que ele havia destruído para conseguir terrenos para seus empreendimentos. Todos comentavam em voz baixa que talvez Augusto estivesse finalmente pagando por seus pecados. Mas ninguém tinha coragem de dizer isso abertamente. O medo que ele inspirava era maior que qualquer sentimento de vingança. Augusto passava as noites caminhando pelos corredores do hospital, como um animal enjaulado, incapaz de aceitar que pela primeira vez na vida algo estava completamente fora do seu controle. No segundo dia, Augusto saiu do hospital e começou a dirigir sem rumo.
Parou em um semáforo quando Davi se aproximou, batendo levemente na janela. Augusto olhou para ele e explodiu. Abriu a janela e começou a gritar com violência. Sai daqui, seu moleque inútil. Você é lixo, não serve para nada. Deveria estar morto em algum bueiro. Davi recuou assustado, mas em vez de revidar ou correr, apenas olhou para o homem com olhos profundos, cheios de tristeza. Não disse nada, apenas se virou e foi embora. Naquela noite, Davi dormiu embaixo do viaduto onde costumava ficar. Fechou os olhos e rezou como sempre. Mas o sono que veio foi diferente. Ele se viu envolto em uma luz intensa e ouviu uma voz que vibrava em seu peito. Davi, você precisa voltar até aquele homem. Ele tem um filho que está morrendo. Você deve orar por esse menino. Eu vou fazer um milagre através de você. Davi acordou de supetão. Sabia que aquilo não tinha sido um sonho comum. Deus havia falado com ele. Quando o sol nasceu, ele se levantou determinado e caminhou pela cidade por horas até encontrar o hospital. Quando entrou, um segurança tentou expulsá-lo, mas Mônica Ferreira, uma enfermeira que desprezava Augusto por suas humilhações, decidiu ajudar o menino. Ela o guiou até o quarto de Isaac. Quando Augusto viu Davi, explodiu em fúria. O que esse moleque está fazendo aqui? Vou fazer você ser demitida. Mas Isaac, com voz fraca, pediu. Pai, deixa ele ficar. Augusto congelou. Helena assentiu entre lágrimas. Exausto e derrotado, Augusto saiu do quarto batendo a porta. Davi se aproximou da cama e segurou a mão de Isaac. Fechou os olhos e orou como quem conversa com um amigo. Deus, você me mandou aqui. Esse menino está muito doente, mas eu sei que você pode fazer qualquer coisa. Por favor, cura ele. Eu acredito que você vai fazer. As horas passaram. Era quase meia-noite, quando os monitores começaram a emitir sons diferentes. O ritmo cardíaco de Isaac estava se estabilizando. Médicos encheram o quarto sem entender o que estava acontecendo. Nas horas seguintes, Isaac continuou melhorando. No segundo dia, estava sentado na cama, saudável. Os exames mostravam que seu coração estava completamente curado. A doença terminal simplesmente não existia mais. O cardiologista admitiu. Eu não tenho explicação médica para o que aconteceu. Em 30 anos de carreira, nunca vi nada assim. Augusto olhava para o filho saudável e não conseguia processar. Lembrou das palavras horríveis que havia gritado para Davi. Um menino que ele tratou como lixo tinha salvado seu filho quando todo o seu dinheiro não pôde fazer nada. Algo quebrou dentro dele. Naquele momento, todas as suas certezas desmoronaram. Augusto procurou por Davi durante semanas até encontrá-lo em um semáforo. Parou o carro, desceu e se ajoelhou ali mesmo na rua diante do menino. Me perdoa pelas coisas horríveis que eu disse. Você salvou meu filho. Você me salvou também. Vem comigo, por favor, quero te dar um lar. Davi olhou para o homem e sentiu que algo havia mudado naquele coração. Assentiu. Augusto o levou para casa, onde Helena e Isaac o receberam com abraços e lágrimas. Davi ganhou uma família, e Augusto iniciou uma transformação profunda. Começou a pedir perdão às centenas de pessoas que havia prejudicado. Transformou sua empresa, focando em responsabilidade social. Criou abrigos para pessoas em situação de rua, oferecendo não apenas comida, mas oportunidades reais de reconstrução. Os primeiros meses foram difíceis para todos. Davi precisou se adaptar a ter um quarto próprio, cama macia, comida garantida 3 vezes ao dia. Acordava às vezes no meio da noite com medo de que tudo fosse um sonho e que ao amanhecer estaria de volta nas ruas. Helena contratou psicólogos para ajudá-lo a processar o trauma de anos vivendo em situação de abandono. Isaac se tornou seu melhor amigo, ensinando-lhe a ler melhor, apresentando-lhe livros e filmes, mostrando que a vida podia ser boa. Augusto, por sua vez, estava aprendendo a ser pai de verdade, não apenas provedor financeiro. Ele participava das refeições em família, conversava com os meninos sobre seus dias, ouvia suas preocupações.
Pela primeira vez em décadas, Augusto estava construindo relacionamentos reais, em vez de apenas acumular poder e dinheiro. A mansão que antes era fria e silenciosa, agora estava cheia de risadas e vida. Isaac também foi curado da paralisia meses depois, surpreendendo novamente os médicos. A família Quintana se tornou símbolo de transformação e esperança. Mônica foi promovida e continuou ajudando pessoas. Davi cresceu cercado de amor, nunca esquecendo suas raízes, dedicando sua vida a ajudar outros que viviam como ele havia vivido. A história nos ensina que nunca é tarde para mudar. Augusto era um homem cruel que acreditava que dinheiro resolvia tudo, mas descobriu da pior forma que existe algo muito maior que poder e riqueza. A fé de um menino que não tinha nada além de Deus no coração foi capaz de realizar o impossível e transformar não apenas uma vida, mas centenas delas. Quando nos humilhamos diante daqueles que desprezamos, quando reconhecemos nossos erros e buscamos reparação, abrimos espaço para milagres acontecerem. O verdadeiro poder não está em acumular, mas em compartilhar, em servir, em amar sem condições. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem precisa dessa mensagem de esperança.